ofertas, por todos os dízimos, por tudo o que vem até à tua igreja, Senhor. Obrigada pelos nossos líderes, Senhor. Obrigada pelas pessoas que eles são, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Boa tarde, amados. Eu sou como um apresentador. Eu estava aqui, estava a louvar a Deus e pensei assim, nós somos ingratos. Nós somos ingratos porque eu lembrei-me de uma certa vez que eu estava a perguntar à minha mãe, quando eu era jovem, que eu dizia, mãe, tu não me compras uma bicicleta, tu não me compras... Estava a chorar, choramingar. E a minha mãe dizia assim, mas eu trabalho de sol a sol. Eu trabalho para teres uma vida, para teres alimento, para teres... Ai, mas mãe, isso não chega, eu quero uma bicicleta, os meus amigos têm isto, os meus amigos têm aquilo, eu não tenho nada. Não tenho um computador, eles têm, eu não tenho. Estava a choramingar. Nós fazemos o mesmo com Jesus. Às vezes parece que Jesus precisa de fazer algo extremamente maravilhoso na nossa vida para nós virmos à igreja, para nós o seguirmos, para nós andarmos com Ele. Não chega aquilo que Ele fez. Nós dizemos, não, isso não chega. Tem que ser algo maior, Deus. Então nós temos que dar valor àquilo que Ele fez. Começa por aí. E eu quero apresentar esta tarde o nosso amado, que vai trazer uma palavra para nós, gratificante, o Paulo Bismarck, Paulo Felipe, conforme ele gosta de ser chamado, não sei. E Deus abençoe o nosso amado e que toque no nosso coração. Amém? Muito obrigado, amado. Ora, muito boa tarde, meus amados. Tenho aqui o coração assim meio, vamos assim dizer, meio esquisito, que às vezes também a gente não sabe o que é que tem. É tanta coisa que acontece e, enfim, só mesmo Deus para nos fazer entender. Mas Ele sempre ilumina a nossa mente e nos dá sempre sabedoria para que a gente possa entender como o ser humano funciona. Através do manual de instrução que Ele nos deu, então nós passamos a entender primeiro a nós para podermos entender os outros. Isso é um grande desafio. E eu, como amo esse desafio, então eu peguei nisto e então eu estou aqui. Cada passo que eu dou é sempre uma descoberta e cada coisa que eu faço é sempre uma coisa edificante. Não para que seja primeiro no outro, mas que seja primeiro em mim, né? Então é assim, Santo Espírito, você sabe que eu não consigo fazer, só tu sabes fazer e eu achando que eu sei fazer. Por isso eu te peço, Santo Espírito, dá-me inteligência, Senhor. Vem comigo, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amados irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, todos, quase a maioria dos profetas, eles tiveram uma coisa em comum: medo. Todos eles. E esse medo que eles tiveram, uns enfrentaram, outros conseguiram, outros ainda levaram um tempo, né, para que Deus possa trabalhar neles e pegar neles e colocar no sítio onde Deus queria que eles estivessem. Uns demoraram um bocadinho e outros foram muito rápido. Isso nos mostra o quê? Que cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano tem o seu valor, tem os seus princípios e tem tudo. Então, a facilidade que nós temos é criticar os outros naquilo que nós somos capazes ou naquilo que nós já vencemos, então vamos criticar o outro. Nós somos especialistas em criticar os outros naquilo que nós temos habilidades. E o mais engraçado é que Deus colocou, e temos cada um de nós, habilidades e inabilidades. O medo, ele está presente em nossas vidas e a Bíblia diz que ele é um espírito. Para que a gente possa combater o medo, é necessário primeiro a gente descobrir o que é que se passa. Por quê? Porque o medo não... É uma história que eu ouvi, que uma senhora diz assim: o meu filho tem medo de escuro.
ele teve 9 meses na barriga da mamã e ele não tinha lá luz, estava tudo escuro. Então ele saiu, agora tem medo do escuro, alguma coisa se passou. Então vamos à palavra do Senhor. 2 de Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E nas outras Bíblias diz amor, equilíbrio e poder. Em Romanos 8,15 diz assim, Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Em 2 de Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Lembra, em 2 Timóteo 1,7 diz assim: amor, equilíbrio e poder. Romanos 8,15 diz que não recebeste espírito de escravidão. Em 2 de Pedro 2,19 ele diz assim: se o medo te vencer, você é escravo do medo. Se a angústia, aquela dor, aquele problema, o tabaco, a bebida, seja o que for, se te vencer, você se torna escravo dele. Mas esse mesmo medo, ele vem como espécie de uma promessa de liberdade. As pessoas hoje em dia dizem assim que o medo nos protege. Não, o medo não nos protege, o medo simplesmente nos paralisa. Quem nos protege é a prudência. Então diz assim, o medo. Esse sentimento de inquietação, ele invade todo o nosso ser. E ele traz conosco uma coisa chamada paralisia. Ele bloqueia o que há de melhor em nós. Ele bloqueia a minha vontade, ele bloqueia o meu comportamento, as minhas emoções, os meus pensamentos, tudo que existe em mim, ele bloqueia. Mas esse medo, ele entrou uma única vez no nosso ser. Hoje, cada movimento onde a gente for e tudo aquilo que a gente tiver a fazer, o medo entrou uma vez, mas ele já faz parte de toda a nossa vida. E nós colocamos esse medo em tudo quanto nós tivermos a fazer. Se a gente tem medo da rejeição, não é a rejeição, mas é quem colocou isto primeiro dentro de cada um de nós. O medo, ele tem o poder criativo. Por quê? Porque quando nós estamos diante de uma situação para a gente poder fazer alguma coisa, o medo cria situações como se fosse verdade. E nós acreditamos aquilo como se fosse verdade. Então existem 2 tipos de luta. É a fé e o medo. O medo é o quê? É a fé que aquilo que a gente está a pensar vai acontecer. E o que é a fé? A fé é aquilo que a gente crê que vai acontecer, aquilo que a gente quer de melhor. Então, o medo se opõe à fé. A fé se opõe ao medo. Esse jeito que ele tem de ser criativo nos bloqueia. Não nos deixa ser a melhor versão. Não nos deixa ser a melhor pessoa. Não nos deixa ser aquilo que Deus disse que você é. É por isso que nós temos muitas dificuldades daquilo que nós fazemos e nós nem acreditamos que aquilo que nós fazemos somos capazes. É por isso que nós temos sempre essa dificuldade da incapacidade. O medo cancela a fé e a fé cancela o medo. Mesmo que existe, né? Nós lutamos muito com uma coisa chamada dúvida. E essa dúvida é o quê?
eu acredito que essa dúvida também vem em forma de quê? De medo. Por quê? Porque a gente duvida daquilo que a gente deseja e entramos em caos. Agora, não adianta só a gente encontrar o problema, né? Porque o problema a gente já sabe, mas agora precisamos encontrar a solução. Mas antes de encontrarmos a solução, é muito mais fácil nós encontrarmos o princípio, de onde é que isso entrou, para a gente poder lidar com aquilo. Porque muitas são as situações da nossa vida que nós não sabemos como lidar, porque a gente não sabe como aquilo entrou, como aquilo surgiu, e aquilo está ali. Isso é a mesma coisa quando a gente vai para o médico. O que é que a primeira coisa que o doutor pergunta é o quê? O que é que você tem? E Jesus, quando você vai para Jesus, o que é que Jesus pergunta? Ele não pergunta se você crê nele. Ele não pergunta se você adora o Satanás ou se adora aquilo. Ele pergunta o que é que você quer. É um princípio. Mas para que haja transformação na minha vida, porque não adianta ter uma mudança, porque a mudança, quando a gente muda, se acontecer uma coisa dentro de nós, nós voltamos naquele mesmo princípio. E o medo tem uma coisa maravilhosa que ele faz. Ele pega em ti, quando você vai para entrar em ação, ele pega em ti, ele te coloca no sítio onde você não tinha medo. É por isso que nós não vamos e nós não avançamos em fazer certas coisas. Por quê? Porque o medo, como é criativo, ele te dá várias razões para você não fazer o que você quer fazer, para você não entrar em ação como você deveria entrar. Então ele te dá várias razões, vários pensamentos, te coloca no sítio onde você estava. É por isso que existe uma coisa chamada zona de conforto. Zona de conforto não é que você tem medo do novo, mas é que você tem medo que aquilo que aconteceu venha acontecer outra vez. É por isso que nós não entramos em ação. Mas para que haja transformação, eu primeiro preciso encontrar a origem do medo. Eu primeiro preciso saber o que me levou a ter medo. Por quê? Porque todos nós, quando nascemos, ninguém nasceu com medo. Ninguém. Porque se você colocar uma criança e um cão raivoso, mau, ao lado da criança, a criança não vai ter nenhum pingo de medo e ele vai pegar nas orelhas do cão. Mas aconteceu alguma coisa. Hoje em dia a criança está cheia de medo porque aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela vai tudo. Tem escada, ela não quer saber se tem escada, ela vai em tudo. Ela não tem medo de nada. Hoje ela tenta fazer alguma coisa, mãe, tenho medo. Pai, tenho medo, eu não consigo. Alguma coisa aconteceu. É necessário que a gente vai encontrar a origem para saber o que me levou a ter esse medo, em que situação eu me encontro em relação ao medo. Por quê? Porque não adianta mudar a ação. Porque nós temos, por exemplo, se eu tenho medo, eu então vou tentar mudar a ação. E a ação que nós temos, que nós executamos, se eu não saber qual é a fonte, não adianta nada. Primeiro, a ação não é a origem do problema, mas já é uma consequência. Quando você está debaixo do medo, o poder que o medo traz, ele nada mais é uma consequência de um pensamento, de um sentimento e de uma emoção. Agora, se nós precisamos encontrar, para que haja transformação, o ponto de partida, o princípio, de onde é que esse medo entrou, fica muito mais fácil a gente localizar e a gente saber ou tentar descobrir aonde é que ele está. O único instrumento de transformação humana é a nossa mente.
O único instrumento de transformação humana é a nossa mente. Por quê? Porque nós construímos os nossos pensamentos a partir de um conjunto de informações. Guarda só bem isso aqui, informações. Nós arquivamos essas informações aonde? Dentro da nossa memória. Então, tudo que eu faço, primeiro passa no meu processo mental. Nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço primeiro passou pelo meu processo mental. Então, espera aí, esse medo está onde? Não está nas minhas costas, nem nos meus pés, nem na minha camisa, nem nas minhas calças. Ele está nada mais dentro da minha mente. Se ele está dentro da minha mente, então nós precisamos entender como é que a minha mente funciona. Para quê? Para poder resgatar isso. Porque isso está a me atrapalhar. O medo veio para atrapalhar as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, quando colocou-nos no jardim do Éden, Ele não nos deu um espírito de medo, nem tampouco de mentiras. Por quê? Você e eu, a gente não sabe mentir, nós fomos treinados a mentir. É por isso que quando você fala uma mentira, o teu corpo contradiz aquilo que você fala. Por quê? Porque nós não fomos feitos para mentir. E nem tampouco com esse espírito de medo. Alguma coisa aconteceu. Então nós precisamos entender qual é a função, primeiro, da nossa mente. Mas antes de entendermos a nossa mente, nós precisamos entender a função desses olhinhos. Por quê? Porque tudo quanto Deus fez, o meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo, tudo tem uma função. A Bíblia diz que a principal janela da alma é os olhos e os ouvidos. Então, peraí, isso tem um canal para eu receber alguma coisa. O que você vê e o que você ouve é aquilo que você pensa e determina as tuas ações. Por quê? Veja só, em 1 Coríntios 2:9 diz assim, 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus tem preparado para aquele que o ama. Veja só, aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, você não consegue processar. Então isso nos mostra o quê? Tudo que acontece na nossa vida, se nós não temos informações aqui dentro, a gente não vai processar o que é. Se a gente estiver andando de carro, se passa um vulto ou uma coisa qualquer e nosso HD, vamos assim dizer, não tem a informação daquilo, a gente começa a criar. Eu acho que é aquilo. Mas agora, quando a gente tem informação, espera aí, é um gato que passou. Não, aquilo é um coelho que passou. A gente tem uma informação. Então, diz assim, Mateus 6, 22 a 23. Mateus 6, 22 a 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A maneira como eu vejo a vida vai determinar as minhas ações. Mas como é que eu vejo a vida se existe uma coisa que está a me paralisar? Eu vejo uma coisa grande, mas o medo, ele tem o poder de paralisar. Não é só aquilo que você vê, mas esse medo já se apoderou de mim, já apoderou de todo o meu corpo. Agora, tudo quando eu tiver a fazer, tenho medo. 1 de João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência dos olhos, aquilo que me atrai com maior força. E aquilo que me atrai com maior força tem a capacidade de bloquear a minha consciência, o meu raciocínio.
aquilo que me atrai com maior força, o que está me atraindo com maior força? Não é aquilo que eu ouvi, mas aquilo que eu vi. Então isso entra dentro da minha memória, ele me paralisa. Eu tenho que ter isto. Pronto, você já viajou, já está nos braços de alguém, que é da vontade. Salmo 34, 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isso é muito bom. Por quê? Porque Deus está sempre de olho em você. E você está sempre de olho onde? No medo. Oh, que alegria. Vamos continuar. Vamos continuar. Salmo 121, 1, 2 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. É engraçado, eleva os meus olhos para o monte. O que Deus está nos dizer aqui? Eleva os teus olhos para aquilo que é de cima, não daquilo que é da terra. Mas como é que eu vou elevar aquilo que é de cima? Eu até posso elevar, desde que esteja tudo bem. Quando agora vou tentar entrar em ação, elevo os meus olhos para onde? Para baixo. De onde me traz o quê? O conforto do medo. Eu gosto de ter medo, deixa-me estar aqui sozinho, deixa estar aqui, eu já estou com ele já há mais de 100 anos, então deixa-me estar viver com ele, porque eu gosto do medo. Pronto, então deixa estar, não vamos discutir. Provérbios 4, 20 e 21, diz assim: filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Amados, agora aqui vem uma coisa extremamente importante. Se o único instrumento de transformação humana é a mente, então eu preciso entender como é que essa minha mente funciona. Nós todos estamos aqui e tem pessoas que estão a nos ouvir. Nós estamos a receber o quê? Informação. Olha como funciona a mente. Ela recebe informação. O que vocês estão aqui, estão a ouvir essa informação. Vocês vão fazer o quê? Vão armazenar essa informação. Ou ela fica na memória de curto prazo, ou ela vai para a memória de longo prazo. E quando ela vai para a memória de longo prazo, é aquilo que faz sentido. Se um pai chega num filho e repreende o filho porque ele fez alguma coisa, mas aquilo foi uma injustiça, essa mesma injustiça não passa mais para a memória de curto prazo, ele vai para a memória de longo prazo. E isso depois cria o quê? Aquela famosa linguagem que se diz um trauma. A nossa mente, ela recebe a informação, vocês estão a receber a informação. Depois vão fazer o quê? Vão armazenar essa informação. E depois tem uma coisa que é bonita que ela está a fazer. Ela está a analisar o que eu estou a falar. Espera aí, vamos lá ouvir o que esse nosso amado irmão Paulo está a falar. Você está a analisar o que? A informação. Essa mesma informação, o que eu estou a falar, ela está a lutar com aquilo que você já tem aí dentro. Antes de eu estar a falar tudo isso em relação ao medo, alguém já colocou a informação. Agora é a tua informação que está dentro de ti e essa informação que está aqui. Então você analisa. Espera aí, eu tenho uma. Essa sempre me protegeu durante 90 anos. Agora ele está a me dizer o que eu vou ter que fazer. Ah, não, espera aí, eu prefiro ficar assim. Entende? É analisar. Então depois tem o quê? O controle, o gerenciamento. Ele vai gerenciar. Epá, espera aí, essa é boa, essa é má. Não, eu não quero essa está bem, vem para aqui. Essa não, essa informação eu não quero. Não. Agora temos uma maneira do ser humano. Tudo quando a gente ouve, a gente absorve com tanta intensidade. A gente nem questiona mais o que é certo e o que é errado. A gente absorve tudo. Por quê? Porque hoje em dia Satanás, ele sabe perfeitamente como manipular o ser humano. É por isso que quando a gente liga a televisão, é mensagens repetitivas. Quanto mais a mensagem, a informação, ela for repetitiva, mais o meu cérebro começa a entender que aquilo é uma verdade e não tem
uma análise, não tem um controle. Ela aceita aquilo como verdade e nós passamos a viver conforme o mundo quer. E depois tem outra função, que é expressão. Toda informação que você recebeu quando você era pequeno, hoje ela faz parte da sua vida. As experiências que você teve quando você era pequeno, hoje ela faz parte da tua vida. Porque as histórias que você ouviu do teu pai, da tua mãe, da tua avó, ela hoje faz parte da tua vida. Por quê? Porque ela hoje completou e construiu você. Então, nós hoje estamos a expressar o que? Nada mais é que as informações que estão aonde? Dentro de nós. Nós hoje estamos a expressar em forma de quê? Corporal. Porque muitas das vezes a gente fala, mas o teu corpo nega. Você nem precisa falar, mas o corpo nega. É uma forma do corpo, o corpo também fala. E depois o quê? É a nossa fala. Depois o quê? É o nosso comportamento. Então, espera aí. Uma vez que eu começo a entender a função do meu cérebro de receber informação, a armazenar a informação, a analisar a informação, tem um controle, depois ele vai se expressar. Então, espera aí, onde é que está alojado o medo, a culpa, a dor, a rejeição, o abandono, a aceitação e por aí vai? Onde é que está tudo isso? Nada mais é que tudo isso está onde? Nos meus pensamentos. Mas para você falar que está nos meus pensamentos, nós primeiro precisamos entender como são formados nossos pensamentos. É verdade. E como são eles formados? É pelo processo de quê? Associação. E essa associação que o meu cérebro faz está limitada a um conjunto de quê? Informações. Veja só, o meu pensamento, ele faz uma associação das informações que entraram dentro dele. Então, ele está a fazer uma associação das informações que estão dentro dele. E quem colocou essa informação? Se calhar você abriu as portas das tuas emoções e deixou que essas informações entrassem e hoje você está debaixo dessas informações. E elas vão produzir o quê? Um comportamento. Então, o meu comportamento é uma consequência de quê? De uma informação. O meu comportamento é uma consequência de uma informação que virou o quê? Virou um pensamento que provocou um sentimento. Amados, se você sente uma raiva, não é a raiva que está em causa, mas é o que fez ativar aquela raiva. Tens um problema aqui, é hora de resolver esse problema. E você tem um sentimento em relação àquele problema. Opa, espera aí. Se você tem esse sentimento, é porque você tem uma informação semelhante ao que está a acontecer. E se nós formos a ver, toda a nossa vida é uma questão de repetição. De quê? De dor. A mesma frustração que você teve no mês passado, se você controlar e analisar bem, é a mesma que você vai ter esse mês. Parece que não, nós caminhamos nesse mundo de repetição. E nós precisamos parar de repetir as coisas. Por quê? Porque quando a gente para de repetir, a gente dá um outro avanço nas nossas vidas. É por isso que muita gente está cansado de viver. Muita gente está triste. Por quê? Porque aquilo é sistemático, é repetitivo. E a palavra de Deus diz em Provérbio, pensamentos repetitivos, Deus não gosta. Nós constantemente estamos a repetir uma coisa. E se estamos a repetir uma coisa, nada mais que o meu cérebro está a buscar informações para te dar um significado daquilo que você está a viver agora. Porque toda vez que você está diante de um desafio, de uma dor, de um problema, que você vai tentar resolver, o nosso cérebro ele vai ao passado buscar o quê? Significado.
para dizer assim, olha, eu só lá fui no teu passado, eu só encontrei frustração, e toma. E você sente frustração diante daquele problema. Agora, ele vai ao teu passado, ele busca, ele encontra lá a esperança, ele então traz e diz assim, olha, você lá venceu, e aqui também você vai vencer. Então, ele te traz esperança, e você ganha aquela energia e força. Então, se há um sentimento diante de uma situação, você está a sentir aquilo, é porque o teu cérebro sabe que existe aquilo no teu HD. Salmos 1 até o 2 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Aqui está uma coisa fenomenal. Se você não está a pensar em algo do futuro, então 90% dos teus pensamentos você está a pensar em você. E se você está a pensar em você, veja a quantidade de palavras que você se dirige a você. Você é isto, você não consegue, você é aquilo. Você se chama nomes. E se você se chama nomes, isso nada mais é que está a mostrar o quê? A capacidade que você tem de falar com você. Como você se ama. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mateus 22:37 diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Provérbios 19:8 diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Então nós chegamos num ponto que é ação. Nós precisamos entrar em ação, porque os desejos gritam os nossos dentro de nós, porque nós somos seres humanos em constante movimento. Porque a palavra de Deus em Gênesis 1 diz assim, a primeira vez que a gente olha para o Espírito Santo, ele diz assim que o Espírito Santo se movia. Então, quando ele vem habitar em mim, então eu tenho que estar em movimento. Então, se eu estou paralisado, é porque alguma coisa está me fazendo parar. Não é Satanás que agarrou meu pé, não. Então, eu preciso entender o que é que me fez parar. A força mais poderosa da ação humana é o motivo. Por que que você fez isso? O que é que te levou você a sentir o que você sente? O que é que te fez parar? Por quê? Porque existe sempre um motivo e nós não queremos procurar o motivo. Nós queremos o quê? A solução. Deus nos deu esse HD extremamente inteligente para nós voltarmos ao passado, ficamos no presente, fazer escolhas e fazemos projeções para o futuro. Mas tem um porém. Quando a gente olha para o futuro, desse futuro nos dá esperança ou medo? Se for medo, nós ficamos onde estamos, nós não avançamos. Por quê? Porque existe um motivo que me fez ficar parado. Por que que você parou? Diz o povo que marcha. Abrir o mar é com quem? É com Deus. Né? Abrir o mar é com Deus, mas agora andar para chegar até o mar é comigo. É função de quê? Das minhas pernas. Então quem que vai abrir o mar? É Deus. O que eu tenho que fazer? Marchar. Então nós trocamos certas coisas. No momento que a gente vai para marchar, a gente está a orar. No momento que é para andar, a gente está tudo trocado.
Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, a gente não sabe por que parou. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que é que tem. Porque muitas das vezes é difícil a gente dizer assim, olha, eu tenho isto, tenho aquilo. A gente não consegue se explicar o que é. Mas existe sempre aquele vazio, aquela dor que está dentro de nós, que a gente não consegue se explicar o que é. Por mais que a gente chega a alguém e alguém olha para nós e vê que a gente não está bem, o que é que você tem? Ele tenta falar e explicar, ele vai dar volta. E o mais engraçado que acontece é quando a gente está falando de um problema, a gente já está falando no outro, no outro, no outro e no outro. A gente está a ouvir aquilo e diz assim, meu Deus do céu, mas ele estava falando do carro, agora passou do carro, já está na bicicleta, agora está na bicicleta, agora vai ficar falando do autocarro. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa mente, ele faz associações de tudo que está lá dentro. É um galho, ele busca. Olha, isso aqui não está resolvido, toma. Isso aqui também não está resolvido, toma. Ele te traz tudo. E um abismo chama outro abismo. Se você tem algo que está te paralisar, então fica descansado, porque a tua mente, ele vai buscar tudo que te paralisa. O motor que move a nossa existência é o amor. O motor que move a nossa existência é o amor. O que você faria se você não tivesse medo? O que nós faríamos se a gente não tivesse medo? A gente conseguia tanta coisa, é verdade. Mas se alguém colocou um medo em ti, existe também alguém que vai te tirar esse medo. Agora, o problema é, se você já está tão ligado a esse medo, e esse medo já faz parte da sua vida, você não vai aceitar ele sair de lá. Porque esse medo te deu uma falsa segurança, e hoje é difícil você descartar esse medo na tua vida. Por quê? Porque você precisa dele. E nós, seres humanos, somos mesmo assim. Às vezes, é o problema que me dá vida. Então, eu preciso de problemas para me sentir vivo. Porque a paz que eu quero alcançar, isso incomoda. Agora, o problema, isso me dá vida. Então, eu vou constantemente sempre arranjar situações conflituosas. Então, se o motor que move a minha existência é o amor, a questão é, você só ama a outra pessoa na medida que você foi ensinado a amar. E quem foi a primeira pessoa que nos ensinou a amar? Foi os nossos pais. Agora, como é que você foi tocado ou acariciado de uma maneira extraordinária que você se sentiu amado pelos teus pais? É por ser quem você é pela sua essência ou por aquilo que você fazia? E o teu pai, a tua mãe se agradava daquilo que você fazia, então ele te elogiava. Então você entendeu que o amor que eu recebi é quando eu faço alguma coisa. Agora, quando eu vou para fazer alguma coisa, eu estou a buscar o quê? Amor. É por isso que hoje nós somos escravos do sim. Tudo que é pedido pelas pessoas, a gente tem que dizer sim. Por quê? Porque é aquela maneira que me ensinaram a amar. Então hoje eu sou escravo disso. Mas quando nós mergulhamos nas Escrituras, a gente consegue ver que o amor não é esse. Então, da maneira que eu fui instruído para amar, é a mesma maneira que eu hoje estou a fazer alguma coisa. Então agora eu tenho medo da rejeição. É por isso que eu não faço certas coisas. Então agora eu tenho medo do quê? Do medo. Se eu quero ser amado, porque todos nós, lembra-se que nós aqui no princípio, em 2 de Timóteo 1,7, ele diz assim: amor, equilíbrio e poder. Amor, nada pode estar
quebrado na minha vida. A capacidade de eu amar e ser amado. Por quê? Porque nós fomos feitos para amar. Mas agora, a instrução que nós temos aqui dentro de cada um de nós, como nós vamos amar o nosso próximo, é a maneira que nós fomos instruídos. E hoje estamos a ter problemas com isso. É por isso que muita gente diz assim: mas como é possível? Mas eu te amei, eu te dei, eu fiz. A questão é como ele recebeu esse amor. Porque nós, se somos seres humanos e cada um de nós é uno, cada um de nós é uno, então você tem o seu jeito de receber amor. É aquela coisa que a gente chama linguagens de valorização. Amém? Estamos a falar do medo. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, aonde que foi que esse medo entrou. E se esse medo está ali, é por uma razão. Uma vez ouvi um senhor que diz assim, que os medos dos nossos pais são semelhantes aos nossos. Então isso nos faz pensar um pouco. Se os meus pais tiveram medo de uma coisa, é lógico que ele vai tentar impor dentro de mim para que eu também não aconteça o que aconteceu com ele. Em Filipenses 4:8, Paulo, por favor. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Amados, honesto, justo, puro, amável, o que é de boa fama, nisso eu pensai. No que você tem medo? Você precisa viver experiências semelhantes àquilo que você tem medo. Não é enfrentar. Por quê? Porque o medo pode te paralisar do tamanho. Mas você precisa dar pequenos passos em relação àquilo que você tem medo, para que a tua mente consiga entender. Se você tem medo d'água, não é preciso ir logo na praia e pular. Vai à praia primeiro, toca a água, pelo menos chegar até aqui, aos joelhos. Sai daí. No dia seguinte, vai outra vez. Chega até aqui. E a tua mente começa a entender. Espera aí. Afinal de contas, não é bem assim. Então, nós temos que fazer o quê? Sistematicamente. Insistir. Amado, põe só Colossenses 3. Colossenses 3. 1. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Seguinte, meu irmão. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, vai. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos libertar Cristo em nós para que a gente possa fazer coisas grandiosas. Porque o facto de eu estar aqui não quer dizer que eu não tenha medo. Eu também tenho medo da rejeição. Todos nós temos. Por quê? Porque alguém colocou algo dentro de mim, que é essa informação de rejeição. E agora eu estou aqui e eu fico a pensar: será que eu vou? Vou ou não vou? Então o coração começa a tremer. Mas o primeiro passo você foi dando. Aonde que foi? Lá na nossa igreja. Fomos treinando. E hoje nós estamos mais à vontade. Não quer dizer que alguma coisa fugiu. Não, está aqui. Mas agora nós temos o controle. Amado, o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
fornicação, a impureza, a feição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Vai, amado? E pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes quando vivias neles. Agora aqui é importante isso. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, despojai-vos também de tudo. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Você sabia que muitas vezes nós utilizamos palavras torpes, aquelas palavras que de baixo escalão, é por causa do medo e orgulho? Continua, meu amado. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes. Entende? Primeiro ele diz, tira. Depois ele vai dizer para nos vestir. Olha só. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes. Está a ver? Já tiraste. É uma coisa incrível. O despiste do velho homem com seus feitos. Amado? Pois que e vos vestistes. Vês? Primeiro você tira e depois você veste. Mas você só vai vestir naquilo que você quer. É incrível. Você só faz aquilo que você quer. Porque se eu disser assim, vai, lê a Bíblia, você não lê. Por quê? É uma ordenância. Estou a invadir o quê? Os teus princípios. Agora é o que você quer. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amado? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, não há diferença nenhuma. Você vem em Cristo, Cristo limpa você completamente e te dá vestes novas. Circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, mais uma vez, veste, pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranha, de misericórdia, benignidade. Isto aqui é difícil. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longa. E aqui é que demora muito tempo. É ser longânimo. Ai, meu Deus do céu. Longanimidade. Outro, amado, suportando-vos uns aos outros. Na minha Bíblia não está assim, não. Na minha Bíblia não está isso, não. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como é possível você aceitar o amor de Cristo se você tem que... na nossa mente tem que ser assim. Como é que Cristo vai me aceitar se eu fiz tanta coisa? Não pode. Não pode. Eu tenho que fazer algum esforço. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceita a Cristo. Cristo te aceitou do jeito que você é e ponto. Mas nós temos que fazer o quê? Um esforço. Por quê? Porque existe uma informação. Quando você fazia uma coisa, você era glorificado pela mamã ou pelo papá. O papá passava as mãos. Então você acabou por entender que aquilo que você faz é o mais importante do que aquilo que você é. Por isso, amados, eu paro por aqui. No próximo domingo a gente continua, para que a gente possa entender uma fase, que é a fase quando a gente está nesta fase e nós precisamos mudar de fase, o que acontece? Então, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque eles que estão a governar, eles que estão a nos levar num porto seguro. Porque a segurança que nós temos, nós até podemos dizer muitas vezes que a única segurança que nós temos é Deus. Mas na verdade, existe segurança
que nós temos, que não tem nada a ver com as Escrituras, mas nós tivemos tantos êxitos naquilo que a gente chama de segurança, que hoje é um conflito que dá a palavra de Deus e a minha própria segurança. É por isso que a gente está constantemente a repetir. É aquilo que a gente consiga ver. Você aprende com os teus erros? É uma pergunta. E muita gente vai dizer, sim, eu aprendo. Mas a verdade é, se a gente aprendesse com os nossos erros, a gente não repetia eles 20 ou 30 vezes. O que é que você faria se você não tivesse medo? Porque o que está a gerenciar, o que está a levar a tua vida no lugar onde você deveria estar, mas estás nesse lugar, é o medo. E ele está a te paralisar. E no próximo domingo a gente encontra a solução para eliminar cada vez mais esses medos. Porque se é uma informação, nós precisamos substituir essa informação por alguma coisa nova. Porque o apóstolo Pedro, quando negou Jesus, Jesus chegou perto dele e disse, Pedro, tu me amas? Perguntou uma vez, duas vezes e terceira vez. Quando chegou na terceira vez, por que quando chegou na terceira vez ele se sentiu tão mal? Porque a mente dele tem uma informação de negação. E essa negação é que ele fez ficar tão desmotivado. Senhor, tu sabes. Então Deus sempre lhe deu algo maior do que a negação. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então nós temos a informação do medo. Então nós precisamos substituir ela por uma coisa maior. Deus os abençoe e Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Amém.